diabético não pode comer banana, manga e uva. Já ouviu falar isso? Ou até mesmo outras frutas? As pessoas repetem esse tipo de baboseira sem nem saber o que estão falando e acabam atrapalhando o consumo adequado de frutas por diabéticos. Muitas vezes por pura ignorância. Vamos entender nesse vídeo por que tem algumas frutas que são mais ou menos recomendadas para o consumo do diabético e o porquê que elas impactam mais ou menos a nossa glicemia. Mas fica aqui a mensagem: diabético pode comer todas as frutas. Algumas, como todo mundo, precisa consumir com mais moderação do que outras. Meu nome é Carla Macanhã, eu tenho diabetes tipo 1 desde 2001 e compartilho no YouTube e no Instagram a minha experiência e vivência com DM1. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo que sair por aqui. Para a gente entender por que tem frutas que impactam mais ou menos a nossa glicemia, eu quero te explicar 3 conceitos que toda fruta vai ter. O primeiro conceito é o teor de açúcar natural da fruta. Então toda fruta tem a parte de carboidrato, os açúcares da própria fruta, tanto frutose quanto glicose. E algumas frutas possuem um teor mais alto e um teor mais baixo. Quanto maior o teor de açúcar que uma fruta possui, mais vai impactar a sua glicemia e, portanto, você precisa consumir com mais moderação. O teor de açúcar que uma fruta tem é chamada de carga glicêmica. Então, é quanto de carga que aquela fruta tem de glicose, certo? Pensando que ali a gente está falando de tudo quanto é tipo de açúcar. Normalmente as frutas têm frutose e glicose, ali juntas. Então, a glicose vai pela via metabólica da glicose, a frutose tem uma outra via metabólica que parte também se transforma em glicose lá no final. O segundo conceito que eu quero falar sobre as frutas é sobre o índice glicêmico. Então, índice glicêmico é a velocidade com que uma fruta ou qualquer outro alimento impacta a nossa glicemia. Ou seja, quão rápido a nossa glicemia sobe após a gente comer aquele alimento. Isso nas frutas, que é o que a gente está falando, é particularmente importante, porque tem fruta que ela vai ter um índice glicêmico alto, ou seja, a gente vai consumir, ela vai ser absorvida, aquela glicose dela, a parte do carboidrato vai ser absorvida muito rápido, mas ela pode ter, como eu falei lá no conceito da carga glicêmica, uma carga baixa, pouco teor de açúcar. Então, apesar dela subir rapidamente a nossa glicemia, ela vai subir pouco e já vai estabilizar, porque ela não tem tanto açúcar assim. Um bom exemplo disso é a melancia, Ela tem uma carga baixa e um índice glicêmico alto. Então ela pode ser consumida ali com nem tanta moderação assim, mas é sempre importante tomar insulina direitinho. E o terceiro conceito que você precisa entender sobre frutas e como elas impactam na sua glicemia é o teor de fibras. Quanto mais fibra uma fruta tiver, mais devagar vai ser o impacto na sua glicemia, porque a fibra ela funciona mais ou menos como uma rede quando você consome, que ela interfere na absorção rápida da glicose daquela fruta. Então, quanto mais fibra tiver, mais ela vai atrapalhar a absorção da glicose. Ou seja, você não vai ter um pico de glicemia tão rápido. Então, o mundo ideal, é que a gente procure frutas que tenham uma carga, um teor de açúcar baixo, um índice glicêmico baixo, ou seja, não sejam absorvidas rapidamente, e um teor de fibras alto. É meio utópico conseguir isso, tá? Tudo isso numa fruta só. Mas a gente pode conseguir um ou dois, associados, e daí eles associados vão reduzir a absorção do carboidrato. E eu quero dar alguns exemplos para vocês de frutas que são mais indicadas para o diabético e por que elas são, e que são menos indicadas e por que são menos indicadas. Então, começando pelas melhores frutas para o diabético tipo 1, e quando eu digo aqui melhor, pessoal, não é do ponto de vista de vitamina, de minerais, nada disso, não é do ponto de vista nutricional, é do ponto de vista de impacto na nossa glicemia, tá bom? O que é melhor nutricionalmente para você como pessoa, não só como diabético, quem vai te dizer é um nutricionista. Eu tô trazendo frutas aqui com o intuito de falar, essas impactam mais a sua glicemia, essas impactam menos. Então, frutas que têm um baixo índice glicêmico, ou seja, não vão ser absorvidas a glicose rapidamente. Elas têm uma carga glicêmica menor e elas têm um pico de glicemia também, uma velocidade de absorção mais baixa. Que frutas são essas? Morango, maçã, pera,
cereja e frutas cítricas. Todas essas frutas têm um índice glicêmico baixo, ou seja, não são absorvidas rapidamente, e muitas delas também têm um alto teor de fibras. Agora, frutas que têm um alto teor de fibras, que essa é a característica principal delas: abacate e, por incrível que pareça, framboesas e amoras, sendo que essas duas últimas também têm um índice glicêmico bem baixo. Então são ótimas, muito boas mesmo, não só para não impactar na glicemia, mas também para complementar ali o nosso consumo de fibras por dia. E o abacate, ao contrário do que muita gente pensa, ele não tem praticamente nenhum impacto na nossa glicemia, e a parte de gordura que ele tem é uma gordura muito saudável para a gente. Então a gente pode incluir sim ali no nosso dia a dia, mas consumir com moderação, porque ele é bem calórico também. E agora, pessoal, as frutas que são menos indicadas para o diabético, porque impactam mais a nossa glicemia, mas não significa que a gente não possa comê-las com moderação ou em outros estados que eu já vou explicar para vocês. A primeira que eu quero falar são as bananas. Muita gente fala que diabético não pode consumir banana, e pode sim, pessoal. O melhor tipo de banana para a gente consumir é a banana prata, porque ela tem uma carga glicêmica menor do que as outras, ou seja, do que as outras bananas. Ela tem um teor de açúcar nela menor do que as outras. E de preferência, a gente deve consumir elas não muito maduras, porque quanto mais madura, mais fermentada ela é, então mais açúcar ela tem, maior é o índice glicêmico e maior é a carga glicêmica. E a fibra também vai diminuindo com a fermentação ao longo do tempo, a fermentação das bactérias ali que amadurecem a banana. Então, se você for consumir banana, procura sempre por uma banana que não está muito madura e de preferência a banana prata. Outra fruta que tem um índice glicêmico e uma carga glicêmica alta também é a manga. Mas ela também tem bastante fibra e a gente pode consumir, mas ela vai impactar bastante na sua glicemia, então toma insulina com antecedência, faz a contagem de carboidrato direitinho. Seguindo a nossa lista, a gente tem as uvas e o abacaxi. Ambos têm índice glicêmico e carga de açúcar alta também, então a gente tem que tomar muito cuidado com elas. É muito fácil de comer em grandes quantidades, principalmente uvas. Se tiver um cacho ali na nossa frente, a gente vai comendo e nem percebe quantas já consumiu, então tem que tomar insulina direitinho para elas. E para a gente fechar essa listinha de frutas que impactam muito a nossa glicemia, eu quero acrescentar aqui frutas secas. E aqui eu quero trazer o exemplo das uvas passas e das tâmaras. Gente, fruta seca tem mais teor ainda de glicose. Se a uva normal, em cacho com água, madura, ela já tem muito açúcar, quando ela passa pelo processo de secagem, ou seja, é removida a água, ela tem uma concentração, ela tem uma fermentação ali maior para ficar mais docinha, e ela tem uma concentração maior, não está diluída em água, ou seja, vai impactar mais ainda a nossa glicemia. Então, muito cuidado ao consumir qualquer fruta seca, porque o impacto na glicemia é direto e é intenso. Comenta agora aqui embaixo se tem alguma fruta que eu deixei de falar nesse vídeo que você queria saber se ela é boa ou ruim, se ela impacta mais ou menos o seu diabetes. Muito obrigada por me acompanhar nesse vídeo, e se você quer saber mais sobre diabetes e como ter uma vida mais saudável ainda do que quem não tem diabetes, dá uma conferida no link da descrição desse vídeo, se inscreva na Jornada da Glicada Perfeita, uma série de aulas e lives gratuitas, onde você pode tirar suas dúvidas, conhecer sobre contagem de carboidrato e sobre hábitos e vidas saudáveis. Não perca essa oportunidade. E aproveite e dá uma olhada nesses vídeos que eles podem te interessar bastante. Obrigada e até o próximo vídeo.